Eu falei pra vocês que eu ia falar sobre esse assunto, né? E eu tô devendo esse assunto pra vocês, não consegui falar ainda porque foram tantas coisas que aconteceram. E daí logo, né, já fui pra cirurgia. A cirurgia foi marcada na quarta-feira, pra sexta-feira. Sim, foram dias intensos, né? Mas recebi sim o diagnóstico, né, o laudo lá de, de, de neurodivergente, né, para um transtorno, né? O autismo ele é um transtorno, nível 1 de suporte. E, e desde que eu estudei, comecei a estudar, porque eu sou assim, tá? Se eu quero entender alguma coisa, eu vou estudar sobre essa coisa. Desde que eu comecei a estudar, tipo, quase 100%, eu me identifico em praticamente quase tudo. Então eu vou compartilhar com vocês essa história da minha vida. Mas eu estava com um estresse muito alto, muito grande do ano passado, descobrindo muitas coisas, né? Descobri que minha mãe foi adotada, né? E não foi alguém que contou, como vocês sabem, foi o Espírito Santo que me contou. E eu fui falar com a minha avó e minha avó confirmou, né? Então, assim, aquilo ali mexeu demais comigo, muito, muito, muito. Nós fizemos exame de DNA, enfim, né? Nós não sabemos a história da minha mãe, e eu realmente consegui descansar agora, sabe? Porque eu fiquei muito, muito focada nisso. Então, eu acredito que eu acabei desenvolvendo aí, né, um estresse muito grande por conta disso tudo. E o que mais me chamou a atenção, o que mais me incomodou, porque assim, eu aprendi a viver e conviver com o autismo desde que eu nasci, mas o que mais me incomodou foi a exaustão de dormir, sabe? Inclusive no volante. Para vocês terem uma ideia, eu sou uma pessoa assim bem agitada, né? Eu sou bem assim enérgica, mas tem uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Foi eu dormir no volante, dormir dirigindo, porque eu fico muito ligada quando eu tô dirigindo, e aconteceu. E teve um dia que o meu carro saiu da pista. Eu moro numa rodovia, inclusive. E então o meu trajeto sempre vai ser a rodovia. E eu saí da pista, fui pro canteiro central do lado esquerdo. E eu acordei com uma voz falando comigo: você tá dormindo, você tá dormindo. E eu voltei. No que eu voltei pra pista, e tipo assim, velocidade alta, né? No que eu voltei pra pista, o carro tava desgovernado. Então aquilo ali pra mim foi o ponto principal. Eu falei: alguma coisa tá errada. Eu preciso buscar ajuda. E fazia alguns dias que eu já tinha visto que uma amiga minha tinha postado que ela tinha descoberto o autismo nela, no marido e também nos filhos. E ela é muito conhecida, inclusive no meio cristão, ela é famosa, o marido dela também, eles têm um canal infantil e tal, etc. E ela postou e ela compartilhou algumas questões particulares dela que levaram ela a desconfiar que ela era autista. Então eu comecei a me encaixar naquilo ali, tudo que ela tava falando. Eu falei: nossa, mas eu achei que isso era normal. Tipo, Natália, pensar em sair de casa e desistir de sair de casa só porque eu vou ter que encontrar com pessoas na rua, ou vou ter que estacionar um carro num lugar que eu nunca fui, e eu desisti de sair, sabe? Então eu achava: não, mas isso não é normal. E ela começou a falar aquilo ali, eu falei assim: meu Deus, sou eu, né? Então isso intensificou. E daí eu falei com ela, e ela me passou o contato do neuropsicólogo dela, que é importante a gente refrisar isso aqui, que para você receber um laudo, né, você precisa de passar ou com um psiquiatra, né, as duas profissões qualificadas para te dar um diagnóstico de autismo, né, ou de TDAH, enfim, é um neuropsicólogo, né, neuropsicólogo, que ele é credenciado para fazer testes em você, e um psiquiatra também, com essa qualificação, porque você vai passar por uma bateria de testes neurológicos, muitos testes. Eu fiz acho que mais de 10 sessões, eu acho que uns 30 testes eu fiz. Teste neurológico e tudo mais, e também anamnese ali, né, para poder identificar em você um padrão. E na primeira consulta, ele já falou para mim que eu era autista. Eu quero compartilhar algo
ainda nesse assunto, muito importante para vocês, que é mais um testemunho, a minha vida é um testemunho, né? Eu creio nisso completamente. Mas para vocês entenderem, eu vou fazer 39 anos mês que vem, dia 30 de março, meu aniversário. E são 39 anos da minha vida convivendo com autismo. E são 39 anos da minha vida em que o meu suporte, o meu nível de suporte é 1. Então, assim, é numa crise, o quanto que eu preciso de suporte? É o nível 1, né? Talvez uma crise muito forte, eu posso ir para o nível 2, né? Então, isso é linear. Mas eu nunca tomei remédio, eu nunca precisei ir num psiquiatra, sabe? Não que isso seja ruim, tá? Não tô criticando ou julgando isso de forma alguma. Mas eu só quero falar pra vocês que o meu suporte o tempo todo foi ele. Foi Deus. Tô de repouso, mas posso dar uma voltinha de carro pra buscar as crianças na escola. O marido vai dirigindo e eu vou dando uma respirada, né? Pra sair um pouco de casa. Mas enfim, voltando sobre esse assunto, a gente entende o autismo. Na verdade, a gente reconhece o autismo somente nas pessoas que têm problemas, umas comorbidades físicas, né? Então, dificuldade na fala, ou aquela criança que fica ali, né, mexendo muito as mãos, se balançando o tempo todo. E muitas vezes o autista nível 1 de suporte, ele não vai demonstrar isso publicamente, mas ele também tem essas questões, né? Só que ele esconde bastante. E esse esconder, essa máscara, cansa muito. Por exemplo, eu tenho estereotipia também, de ficar o tempo todo mexendo as mãos, se balançando. Por isso que vocês me veem bastante na rede. Eu gosto muito de rede. Porque a gente se regula, né, balançando. E o que é se regular? Quando a gente tem uma sobrecarga sensorial, principalmente eu, né, de audição, de claridade, iluminação, ou de social, de estar num lugar muito cheio, com muitas pessoas, então isso acaba me desregulando. Então isso me deixa agitada, cansada, estressada, e muitas vezes eu levo até mais de uma semana para me regular novamente. Eu preciso de um quartinho escuro, eu preciso de um filme, eu preciso de um livro para poder voltar, né? Mas eu tenho muitas limitações, né? Que até então, para mim eram normais. Mas quando você acaba entendendo, e eu nem gosto de trazer para vocês algumas características minhas, pontuais, porque muitas vezes você vai olhar e falar, nossa, mas eu também tenho isso. Nossa, mas eu também sou assim. Mas características isoladas, elas não compõem um diagnóstico, né? Então você precisa realmente ter um contexto ali muito grande. Para vocês terem uma ideia, a média nacional de brasileiras, mulheres de autismo, ela tem um score de pontuação de 160? Acho que é isso, 160. Eu tenho aqui o gráfico. O meu deu 190. Então as pessoas olham pra mim e falam assim, quanto que eu ouvi isso? Imagina, autista você? Jamais. E riram de mim. Muitas delas. Geralmente, autistas, eles têm uma rigidez cognitiva, né, em algumas coisas. Por exemplo, seja na rotina, seja nas coisas deles, né, não suportam que mexam nas coisas deles, que tiram as coisas do lugar, que viram, né, pegam uma caneca que a pessoa colocou ali de um jeito, virou aquela caneca de outro jeito, essa pessoa já tem um ataque ali, né, entra em crise. Acho que acredito que a minha rigidez maior é com barulho. Então, eu sou muito sensível, eu tenho uma hipersensibilidade ao barulho, né? E eu achava que era só isso, mas não, tem várias outras características ali. Então, não é que eu sou só um pouquinho com traço de autista, não, eu sou muito, muito autista. Né? E geralmente o autista, ele sempre vai ter algo acompanhado, ou TDAH, autista mais TDAH, autista e também com altas habilidades, superdotação, né? Então
vão ter várias questões, mas o que é de fato o autismo? O autismo, ele é um transtorno, né? Uma síndrome de Asperger, não se fala mais assim, mas é um transtorno, né? Então eu sou PCD, inclusive, né? Então eu, com o diagnóstico de autismo, eu me enquadro na característica de PCD. O que é PCD? É pessoa com deficiência. Eu não tenho deficiência física, mas eu tenho impossibilidades, né? Muitas vezes ali rígidas, né? Não no meu intelecto, mas tem muitos autistas que têm problema de intelecto também, mas na rotina, em outras várias questões. Então eu paro em vaga preferencial, eu sou preferencial em vários lugares. E o que mais compromete a minha vida como autista é ter essa sobrecarga de sensorial, né? De audição, de ruído, de barulho, de gente. E daí eu passo o tempo todo, o autista, ele passa o tempo todo olhando as outras pessoas, como elas se comportam, então ele acaba imitando esses comportamentos. Isso é natural do autista. Então ele usa essa máscara, entende? Então ele tá numa reunião, ele começa a observar como as pessoas se comportam, então ele vai sentar, ele vai, né, se comportar exatamente como as pessoas que ele tá vendo ali, porque ele vai esconder como ele é. Porque ele fica balançando, é esquisito. Em algum momento na vida dele, as pessoas, né, cortaram isso. Mas o que é isso? Fica balançando, comendo unha, mexendo no cabelo desse jeito. Para com isso, né? Então ele acaba mascarando. Isso se chama masking. Então, depois dessa sobrecarga, né, na rua, seja lá onde for, numa festa. Ai, Natália chata, não gosto de ir em festa. Gente, vocês não têm noção como que esgota. Como que a gente fica esgotado? Porque a gente tem uma sobrecarga sensorial. A gente tem que ficar o tempo todo olhando as pessoas, imitando as pessoas, escondendo estereotipias, né? Colalias, muitas vezes ficar repetindo, falando as coisas ali. Enfim, né? Se você for estudar sobre isso, você vai entender muita coisa. Não dá pra falar tudo assim, né? É muito amplo. E a gente acaba usando as máscaras. E as máscaras, elas cansam, porque não é você. Então você tem que ficar o tempo todo fingindo que você é outra pessoa. E isso cansa muito. Chega em casa, você explode. Então o que mais me pega é isso. É essa explosão. Sabe? Porque no dia a dia, sabe? Eu consigo me regular e ficar de boa. Mas a explosão... Então essa explosão, ela é a crise. Tem um termo que na verdade eu tô aprendendo agora, tá, gente? Que chama shutdown, que é uma crise que é dentro ou é fora, agora eu não lembro. E a meltdown, são dois tipos de crise. É uma crise interna e uma crise externa de explodir. Eu não sei exatamente agora configurar as duas aqui pra explicar pra vocês. Mas o suporte que você precisa pra poder se regular, né, sair dessa crise, dessa explosão, dessa irritação, é justamente aquilo que você precisa de suporte, né? Então eu preciso do nível 1, eu sou nível 1 de suporte, nível 1. Então não é que eu preciso de muito suporte, eu preciso de pouco suporte, né? E como eu falei pra vocês, o meu suporte é quem? É estar sempre conectada com Deus. Então 39 anos da minha vida sem tomar remédio. Então é muito nítido pra mim o quanto ele tem me feito, assim. Tem uma característica do autista que é muito de Deus pra mim, assim, sabe? É a resposta de que ele me fez assim. Porque muitos de nós cristãos, a gente não quer aceitar isso, né? As pessoas não falam pra você, não, você não pode aceitar isso, né? Mas eu creio que ele tá no controle de tudo mesmo. E se ele me fez assim, sabe? É pra ser um testemunho pra ele. Então uma das características é ser empático, muito empático, se colocar no lugar do outro, né? E eu faço muito isso, não só pela disforia da rejeição que eu também tenho, né? Então eu sou uma pessoa que eu fico o tempo todo achando que todo mundo tá me rejeitando, sabe? Então isso causa baixa autoestima, né? Eu tenho também descalculia, que é igual dislexia, mas com números. Então, um diagnóstico, pra mim, ele é libertador. Ele foi libertador pra entender como eu funciono.
não só porque eu sou chata, não só porque eu sou rígida, não só porque eu não gosto de fazer certas coisas, mas porque eu tenho limitações, e entender essas limitações é, antes de mais nada, um processo de cura pra mim. Então eu acredito que eu sempre soube lidar, aprendi a lidar com o autismo muitas vezes no meio da dor, né? Em meio à dor. Aí eu tenho um hiperfoco também. O autista, ele tem hiperfoco, né? Quando ele quer uma coisa, ele mira nisso e ele vai até conseguir. Então, isso pra mim é muito claro no que eu vivi no meu deserto, né? E isso que eu tento passar pra vocês, muitas vezes eu não consigo, porque eu sou autista e vocês não, né? E o autista, esse transtorno, ele é genético, tá? Então, se eu tenho, com certeza, ou meu pai ou minha mãe tem. E no meu caso é o meu pai. O meu pai, a gente é extremamente, assim... Meu pai é um nível maior, eu acredito, dele, sabe? Mas tudo que eu fui falando pra ele, que eu fui aprendendo, descobrindo, ele também foi concordando. Eu também sou assim, eu também sou assim. Mas o meu pai é, assim, muito, muito altas habilidades. Ele consegue construir as coisas, construir coisas, sem olhar manual, sem buscar uma referência. Ele simplesmente vai lá e ele monta, ele constrói, ele adora isso. Ele só não teve essa capacidade desenvolvida, né? Ele quis ser militar, enfim, ele quis isso pra vida dele, ele ama, mas ele sempre foi ótimo, sabe assim, perfeito em tudo que ele fez. Sempre teve excelência em tudo. E a questão da rigidez, meu pai, ele é muito mais rígido que eu. Muito mais rigidez cognitiva, né? Não rígido no sentido de punição, mas rígido no sentido de ter rotina, de ser muito, tem que ser assim, tem que ser assado, não conseguir dormir sem algo para proteger os olhos da claridade, enfim, você consegue perceber. Se você analisar alguém que tem autismo, você vai perceber que os pais, alguém também tem, né? Algum transtorno aí. Nesse sentido, as minhas meninas vão passar também por testes esse ano, vou levá-las, porque eu quero ajudá-las, né, a entender já como elas funcionam, sabe, para poder prevenir muitos traumas que eu vou dizer para vocês. A gente acaba vivendo, né, durante toda uma vida por não saber como que nós funcionamos. Mas acredito que é isso. Geralmente você vai perceber que os autistas, muitos, né, eles se destacam pela inteligência, pela comunicação, né, tem autistas que são cantores, que trabalham com mídias digitais, etc. E por isso que vocês olham assim, vocês falam assim, não, imagina, não é autista de jeito nenhum, né, porque a gente tá preso realmente num estereótipo ali, né, num padrão que não é o real. E a gente tá descobrindo muitas pessoas com autismo agora, porque é agora que os profissionais estão estudando, estão se qualificando para poder aplicar esses testes e trazer esses diagnósticos. Então você imagina quantas pessoas já são idosas e velhas que não sabem e viveram a vida toda ali buscando um suporte. Eu digo para vocês, o maior suporte que tem é Deus, né? Se você tá aí desconfiando que é autista ou já é, busca esse suporte nele, você vai ver. É o principal. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de legumes, eu não gosto de frutas, eu não gosto das texturas. Que mais, amor? Eu não gosto de sol, eu não gosto de suor. Eu gosto muito de livros, de filmes, de ficar sozinha, não gosto de claridade. Barulho, obviamente. São várias... Desorganização, sujeira. Sempre gosto de cores únicas. Textura de roupa também não dá, etiqueta na roupa também não dá. Então, assim, são várias questões. Se você começar a estudar e você começar... Se você desconfiar, né? E você for buscar entender se você é uma pessoa assim ou não, você vai entender que pra você ser um autista, não é só uma ou duas coisas, mas muitas coisas vão fazer sentido ali pra você. Vai representar você, né? Mas é isso, eu estou entrando nesse universo agora, me descobrindo, redescobrindo as coisas
e vou compartilhando com vocês, para não ficar muito grande, né, esses stories aqui, né, esse vídeo. Eu vou estudando, vou compartilhando e vocês vão acompanhando, tá bom? E é isso. Se você desconfia, procurem bons profissionais credenciados, qualificados, né? Não fica só se autodiagnosticando, não, nem os teus filhos, nem os teus cônjuges, porque isso não faz muito bem, né, para nós. Mas se é algo que está insustentável na sua vida, você precisa procurar ajuda. Você precisa saber como que você funciona, né? E como se autorregular, né? Então, assim, é só para eu entender. Todo o suporte, todo o resto eu já sei fazer. Ele faz por mim.